Mas então vamos lá, os nomes confirmados até então, tem alguns aqui que eu vou mostrar para vocês depois, mas os que saíram foi o seguinte: o primeiro, ele, né, o Fernando Haddad, com o ministro da Fazenda. E aí, você conhece a peça, né? E aí? O que me chamou a atenção bastante no Haddad, e a partir daquele momento eu comecei a prestar atenção nele de uma maneira diferente, é que ele é um gigantesco bajulador. O Haddad é um bajulador, é um puta de um puxa-saco sem tamanho. Então, tem 3, 4, 5 pessoas estratégicas que ele puxa o saco com uma puta maestria. Ele é bom de puxa-saco. Ele é um puxa-saco bom. Então, dentro do PT, ele deve ter ali umas 4 ou 5 pessoas estratégicas que ele trata muito bem. E aí um grupo muito maior que ele trata muito mal, né? E aí, com base nisso, ele consegue ter um trânsito político na cúpula bastante privilegiado. Ele tem um bom trânsito na cúpula do PT, na cúpula do meio acadêmico, então INSPER, GV, USP, ele transita bem nesse meio acadêmico porque ele puxa o saco das pessoas certas, né? Então, ele sabendo fazer a ponte, a bajulação, ele tem um networking interessante. E aí, por conta desse período no INSPER, ele conseguiu construir um networking na Faria Lima. Ele tem um escudeiro dele chamado Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo é o braço direito, digamos assim, do Luiz Gonzaga Beluso. O Beluso é o economista da Dilma, é um dos caras que fez a defesa do impeachment da Dilma na parte das pedaladas, né? Ele, inclusive, foi presidente do Palmeiras, é um cara velho de guerra. E ele, é um economista já das antigas. Ele foi um gigantesco crítico, né, do modelo econômico do FHC, foi um crítico muito grande do Malan, esse tipo de coisa, porque ele é heterodoxo, né? O Beluso é heterodoxo. O Beluso já deve estar com uma idade avançada, já deve estar perto dos 90. E ele tem um rapaz que ele formou, que é o Gabriel Galípolo, e que foi colocado na Faria Lima. Se não me engano, ele presidiu o Banco Fator. Então, esse é o menino, digamos assim, é menino porque é menino mesmo, não tem nem 40 anos o Gabriel Galípolo. E ele tem muito trânsito entre os economistas heterodoxos do PT. Então, Nelson Barbosa, Márcio Postman, o pessoal da Unicamp principalmente. Ele é daquele núcleozinho da Unicamp. Eu cheguei a ler um livro que o Beluso escreveu com ele. O Beluso assinou o livro, quem escreveu foi o Gabriel Galípolo mesmo. É um livro bem interessante, que chama Manda quem pode, obedece quem tem juízo, um negócio assim. Em que ele faz uma análise do parque econômico mundial. Então ele fala qual o papel dos Estados Unidos na economia global, qual o papel da China na economia global e qual o papel do Brasil na economia global. Aí ele fala, né, como o Brasil pode se movimentar nesse quadro geopolítico, econômico. É um livro interessante, lógico, tem uma pegada heterodoxa, social-democrata, mais à esquerda e tal, mas é um livro em que ele fala várias coisas que são curiosas, principalmente no papel da China. Ali eu comecei a prestar bastante atenção, porque quando você olha a China sobre os olhos de alguém que admira a China, o cara te dá alguns segredos que você não está enxergando. Fala, eu entendi por que esses caras gostam da China, por causa disso, disso, disso. Então, esse livro, ele fala coisas sobre a economia chinesa e sobre a geopolítica chinesa que são bastante interessantes. Então, esse é o cara que vai comandar a economia, tá? O nome forte da economia do governo Lula se chama Gabriel Galípolo.